Pessoal, mais uma aula nossa sobre Marx e nessa nós vamos trabalhar dois conceitos que são muito importantes para nós percebermos a questão marxista e inclusive depois até mesmo um pouco do desenvolvimento da teoria crítica que existe em cima do marxismo, com os pós-marxistas, especialmente, não somente, mas especialmente a Escola de Frankfurt. Então, quais são esses conceitos? O conceito de estrutura e superestrutura. Marx ele enxerga a realidade humana como fruto desses dois elementos. Mas o que seria então a estrutura? Para Marx, a estrutura é tudo aquilo que diz respeito às condições materiais da produção humana. Ou seja, a questão de quem tem a posse dos meios de produção, aí depende do meio de produção ao longo da história, né, como terras ou como as fábricas a partir da Revolução Industrial e assim por diante, e a relação que se estabelece com quem trabalha nos meios de produção, ou seja, com quem produz. Essa é a grande tônica marxista, né? Esse processo de enfrentamento, vamos colocar assim, ou esse processo de choque entre essas duas realidades. Então ali ele enxerga a estrutura da sociedade. O que seria essa estrutura? Imaginem vocês um bolo, né? Então você faz lá o bolo e você pega a massa desse bolo, né? Imagina um bom bolo de cenoura, certo? Se você tem a massinha lá, o bolo de cenoura, isso seria a estrutura. Já a superestrutura seria a cobertura do bolo. Então pensem comigo, um bolo, só a massa, é bolo? Sim, é bolo. É um bolo meio sem graça, tudo bem, mas não deixa de ser bolo. Agora, só a cobertura, não existe um bolo só com cobertura. Essa cobertura, ela cai, essa cobertura, ela se desfaz. Então, a superestrutura seria a cobertura do bolo. E o que seria a superestrutura? Principalmente a questão das relações culturais em Marx. Então percebam, para o Marx, a política, a religião, a produção cultural das sociedades como um todo, mesmo aí, quando eu falo cultura, entendam, por exemplo, as relações entre pai e filho, as relações de gênero, as relações familiares, as relações da autoridade política e assim por diante. Para o Marx, tudo depende de como que a estrutura se desenvolve. Então vejam como esses conceitos são importantes, né? Marx, de uma certa forma, ele coloca cultura, política, costumes, moral, tudo isso como um elemento secundário. Não que seja menos importante, não é isso, mas para o Marx tudo se resume primeiramente a como que as forças econômicas se comportam. Um dos principais críticos a essa visão, conforme a gente vai ver mais tarde nas nossas próximas aulas, é Max Weber. Para o Weber, essa relação cultura e economia, ela também é dialética. Elas estão, vamos dizer assim, no mesmo chão. Tanto que tem a obra clássica de Weber, né, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, é exatamente onde Weber diz, olha, não é bem assim. Para o Weber, as relações culturais também podem determinar as condições econômicas de uma sociedade. Mas claro, Weber pensa isso quando? 40, 50 anos depois de Marx. Então ele escreve, vamos dizer assim, a partir da perspectiva de Marx, né? Então isso não invalida a perspectiva marxista. Inclusive, ainda hoje, muitos pensadores, muitos sociólogos, muitos historiadores trabalham a partir de uma visão marxista de história. Quando nós pegamos a sociologia brasileira, por exemplo, nós pegamos lá Sérgio Buarque de Holanda e pegamos Gilberto Freire, eles trabalham a partir de uma perspectiva mais cultural, ou seja, mais weberiana. Já se nós vamos para Celso Furtado, existe uma perspectiva mais material, mais marxista. E isso não quer dizer que um esteja mais correto que o outro, mais certo que o outro. São formas de visualizar as estruturas da sociedade. Mas então, para Marx, isso é importante nós entendermos. Para ele, a principal questão de como a sociedade se desenvolve é a partir das relações materiais. E aí, inclusive, ele coloca, como eu já falei lá na aula anterior, a própria relação da dialética. Olha, a relação da economia, a relação da questão material da sociedade, ela se relaciona dialeticamente, ou seja, de forma tensa, mas de forma sempre transformativa, nas próprias relações culturais e assim por diante. Marx, inclusive, até mesmo diz que há uma determinada autonomia da superestrutura em relação à estrutura, né? Não é tão fixo e tão dogmático assim. Entretanto, por Marx, o que acontece? Quando a superestrutura entra em conflito com a estrutura,
aí ocorre o processo que nós chamamos de revolução, como é o caso, por exemplo, de quando ele pensava ou idealizava uma revolução socialista, que dizia o quê? Que a ideologia, né, ou seja, o conjunto de ideias de um determinado tempo, espaço, de um determinado povo, se transformaria exatamente a partir das tensões da estrutura. Então a estrutura, ela se tornaria, ou seja, as condições materiais se tornariam tão insustentáveis, tão insuportáveis para uma determinada parte da população, que uma nova superestrutura surgiria, ou seja, uma nova ideia, uma nova forma de se fazer, e poderia romper esse vínculo ou esse círculo que existe da estrutura com a superestrutura. Tanto que é dessa visão de rompimento e de possível revolução que Marx também desenvolve um pouco mais a sua própria teoria ou os seus conceitos de classe social e estrutura social. Para Marx, a estrutura de uma sociedade, como eu já falei, é pensada a partir do quê? É pensada a partir de suas relações de produção. Ou seja, tem quem seja o dono do meio de produção e tem quem trabalhe no meio de produção. E aí, na sociedade capitalista, Marx percebe principalmente duas classes sociais, que é, claro, a classe capitalista, a dona dos meios de produção, e a classe trabalhadora, que são aqueles que trabalham nos meios de produção, como eu já estou, inclusive, repetindo várias vezes aqui. Tanto que, daí, a partir das análises do Marx, o que a gente entende? Que por deter os meios de produção, a classe capitalista explora a classe trabalhadora, explora no sentido de explorar a sua mão de obra, a sua força de trabalho, gerando inclusive aquilo que Marx vai chamar de alienação, conforme a gente vai falar daqui um pouco mais. Entretanto, Marx não ignora a presença de uma chamada classe média também. Esqueçam aqui o conceito que nós temos hoje de classe média, não esqueçam, mas no sentido que não é esses recortes que nós temos atualmente. O que seria a classe média? A classe média é uma classe intermediária. Por exemplo, vou usar um exemplo atual, então, né, para a gente ficar na nossa discussão do hoje em dia, uma classe de profissionais liberais, por exemplo. Se você pega um médico que tem um consultório, se você pega um advogado que tem seu escritório, se você pega um arquiteto que trabalha por conta própria, vejam, esses profissionais, eles não necessariamente são donos de grandes meios de produção, eles não têm fábricas, eles não têm terra, eles não têm nada disso, ao mesmo tempo que eles não são empregados de ninguém. Eles seriam, numa versão bem básica, aquilo mais ou menos que nós chamaríamos hoje de empreendedores, vamos colocar assim. Mas a gente pode entender eles como profissionais liberais. E de que lado que ficam, para onde que pende esses profissionais liberais? Será que eles são mais sensíveis à causa capitalista ou à causa dos trabalhadores? Para o Marx, tudo depende, novamente, das relações de produção e das relações sociais de como a sociedade se desenvolve. Hoje, na realidade brasileira, nós observamos essa classe dos profissionais liberais muito mais próximo dos capitalistas do que dos trabalhadores. E isso tem a ver com o quê? Com a ideologia capitalista, liberal capitalista predominante nos dias de hoje. E para o Marx é importante também entender o seguinte, as classes sociais elas são agentes ativos, desse processo e dessas tensões na sociedade. Tanto que para ele a grande contradição entre a classe trabalhadora e a classe capitalista é o que pode levar a uma revolução socialista ou a uma revolução comunista, onde ele vai enxergar o seu grande momento de teorizar o socialismo. E essa contradição ou esses conflitos estão dentro daquilo que Marx chama, mais um conceito aí, a famosa luta de classes. A luta de classes, ela é para o Marx o grande motor da história. O que eu quero dizer com o motor da história? Entendam o seguinte, a história, ou melhor dizendo, a historiografia no período do Marx, ali no século XIX, enxergava a história humana como um fator de progresso. Tanto que aquela famosa linha do tempo, né, que eu já falei várias vezes para vocês, que tem lá no meu perfil, que outros professores também usam, a linha do tempo ela coloca o quê? Ó, história antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. A própria nomenclatura dessa linha do tempo, das eras e dos períodos, é uma visão de progresso. Ela é escrita, claro, no período contemporâneo, ali no século XIX, por um historiador francês, ela é imaginada. E veja como ela trabalha os termos, né? Olha, a idade antiga, tem todo um respeito com esse período, né? Porque coloca como antigo, antiguidade clássica. E aí a Idade Média tem um nome extremamente pejorativo, né? Ó, é algo no meio, estão vendo? Ó, no meio do quê? No meio do iluminismo, que seria os valores antropocêntricos, os valores humanistas, e o iluminismo e a Antiguidade Clássica tem algo no meio atrapalhando, né? Que é a Idade Média. Então essa linha, ela coloca a história como progresso. Tanto que veja ali a Idade Moderna, ou seja, a coisa está modernizando, e aí a contemporaneidade seria o nosso tempo presente. Só que para o Marx, o que acontece? Na história não existe progresso.
Essa talvez seja uma das maiores contribuições do Marx para a historiografia. Por que não existe progresso para o Marx? Porque o Marx ele só vê uma coisa ao longo da história, um padrão, que é a luta de classes. Ou seja, desde que a humanidade começa a se organizar em civilizações, em sociedades mais, vamos dizer assim, organizadas, ou até vou usar um termo assim comum, né, um termo mais leigo, quando a humanidade ela passa do estágio tribal e começa a se organizar em civilizações, ou seja, lá na Antiguidade Oriental, lá em 6, 7 mil anos antes de Cristo, ali a humanidade já começa a fazer o quê? A ter quem tenha a propriedade privada e ter quem trabalhe na propriedade privada. Isso, claro, lá no Egito, o quê? A partir do despotismo teocrático, tanto que o Marx categoriza os meios de produção, né? Ele vai dizer, olha, lá antigamente era o modo de produção asiático, na Antiguidade Oriental, no mundo greco-romano é o modo de produção escravista, depois na Idade Média é o modo de produção feudal, e aí ali no século 17, 18 e 19 começa a se estabelecer o modo capitalista de produção. Então em todos esses momentos Marx enxerga virtualmente a mesma grande estrutura, que é qual a estrutura da exploração da mão de obra em torno de quem retém a terra. Por isso que o Marx vai dizer, olha, a luta de classes é o motor da história, né? A história da humanidade é da luta de classes. Por isso que o Marx, quando imagina uma ideia de fim da história, e aqui, por exemplo, que eu acho que cabem críticas ao Marx, porque ele tem uma visão também utópica de futuro, e que era uma visão, vamos dizer assim, corrente no século XIX, o Marx diz, nós podemos caminhar para uma sociedade sem luta de classes, sem problemas, que seria a tal sociedade comunista. Mas então, para o Marx, não vai ter mudanças, não há avanços. Ele não nega, claro, que existem avanços tecnológicos, isso é inegável, mas avanço tecnológico não pode ser sinônimo de avanço social e humano. Não são as mesmas coisas, e Marx separa isso muito bem. Tanto que a grande crítica de Marx ao Estado vem exatamente disso. Ele vai dizer, olha, qual que é o papel do Estado ao longo de toda a história humana? Fazer a manutenção e a proteção das classes dominantes. Ao contrário do que se pensa, o marxismo ele não defende o Estado. O marxismo ele prevê exatamente o fim do Estado, ou tenta prever, né? Dentro dessa ideia, como eu falei agora para vocês mesmo, nessa visão um tanto quanto utópica. Mas o Estado para Marx vai ser sempre um processo do quê? De subjugação ou de domínio da classe trabalhadora. Por isso que ele defende, na sua visão socialista, de uma classe trabalhadora tomando o Estado. Que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vou encerrando aqui pela luta de classes e voltamos um pouco mais com a teoria marxista no nosso próximo vídeo. Vai lá fazer um xixi, tomar uma água e volta para a aula. Um grande abraço!